Às vezes você conhece pessoas que são pessoas muito conflituosas, sabe aquelas pessoas que criam problemas com tudo e com todos? Porém, o que poucas pessoas sabem é que uma pessoa conflituosa normalmente nasceu ou cresceu em um lar onde havia muitos conflitos. Conflitos entre os pais, conflitos entre os irmãos, pessoas que cresceram em um lar onde havia violência, onde havia agressividade. E muitos que crescem nesse ambiente têm a tendência de serem ou de se tornarem pessoas conflituosas. E a pergunta que quero deixar para você no programa do Luxemburgo de hoje é: você se considera uma pessoa conflituosa? Ou você convive com alguém que é muito conflituoso? Sabe aquela pessoa que tudo está ruim, tudo tem que ser do jeito dela, nada do que você faz está bom para ela? Ou você é essa pessoa? Saiba que isso causa graves problemas na vida da pessoa no todo, mas sobretudo isto é a ponta do iceberg, porque o problema real está dentro da pessoa. Esses conflitos, na verdade, são resultados de sentimentos, de traumas que a pessoa carrega dentro dela. E no programa de hoje você vai conhecer a história da senhora Maria José. Ela que cresceu nesse ambiente, você vai ver o quanto ela se tornou uma pessoa conflituosa, uma pessoa com vários problemas interiores, e isso só acabou quando ela então chegou até a Igreja Universal e passou por essa cura interior, por essa reconstrução do seu eu. Ela passou por um tratamento do seu interior. E você também pode fazê-lo se assim você quiser. Vamos acompanhar a história da senhora Maria José e em seguida eu volto com todos. Desde os meus 3 anos fui sempre criada no meio de problemas. E um dia fui para me suicidar na circunvalação, baixo do pontão. Tinha tudo planejado, que aquilo ia dar certo. Só que eu, quando pus o pé, ouvi uma voz que disse não. Eu tentei suicídio porque achava que a vida não valia a pena. Eu tive 4 cancros, um na barriga, um em cada peito e tive um na tireoide. Era meu pai, tinha muitas brigas com a minha mãe, especialmente à noite, quando chegava eu dormia no quarto apegado e eu via aquilo, claro, não entendia, mas fui-me metendo nos assuntos e depois meu pai também me pedia coisas que eu para fazer e eu não queria, mas fazia, me pedir à minha bisavó, à minha avó dinheiro, essas coisas todas. Cresci muito depressa, era uma miúda apagada, o que é que eu andava aqui a fazer? Andava só para servir os outros? Não, acho que não tinha a razão de ser. Depois tentava o suicídio, nunca deu. E um dia fui para me suicidar na circunvalação, baixo do pontão. Tinha tudo planejado, que aquilo ia dar certo. Só que eu, quando pus o pé em baixo, ouvi uma voz que disse não. E eu olhei para todos os lados, não vi ninguém, tirei o pé. Eu tentei suicídio porque achava que a vida não valia a pena. Eu, depois, quando procurei ajuda, vi que desde os meus 3 anos fui sempre criada no meio de problemas e de situações que já não me diziam nada. Eu, às vezes, estava a dormir muito sossegada e apareciam-me vultos. Mas era aquele género de vultos que nunca me assustaram. Eu lutava com eles. Não os via à cara, mas via que eram assim muitos. E que me queriam prender, que me queriam amarrar. Mas eu lutava de tal maneira contra aquilo que eu punha a cama a bater na parede. Estava ali, para aí um quarto de hora ou coisa assim. Depois eles iam-se embora e eu acordava, tomava banho, ia para a cama e dormia. Na vida sentimental tive problemas, porque fui atraiçoada muitas vezes, não aguentei 13 anos. Depois tentei para um segundo, fui para a França,
Conhecia o rapaz, conhecia a família, mas fui com um brechedo, sem saber. O brechedo que me fizeram foi a irmã dele que me fez. Ela colocava porcarias na comida. Quando cheguei lá, é que eu vi o que me tinha metido. Portanto, fui e conforme fui, passado pouco tempo, estava cá. Ele queria fazer de mim criada e queria abusar de mim. E eu isso não admiti. Porque no meu primeiro relacionamento levantaram-me a mão, eu tinha 20 e poucos anos, levantaram-me a mão e eu disse, não me bates, porque se me bateres, eu bato-te. E ele tentou-me bater, eu peguei no candeeiro da mesinha de cabeceira dele com ele e arranhei. Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar, portanto também não era, depois de estarmos juntos, podia ter uma vida mais folgada, tudo certo, mas não a tal ponto de me baterem e temos calma. Eu tive um terceiro relacionamento e também fui vítima por bruxaria pela filha dele. Uma vez pelo telefone disse ao pai, ela ainda está, você ainda está, não sei o quê. Eu ouvi e fiquei. Quando eles desligaram, eu veio cá para fora, fiz a minha mala, fiz tudo e disse a ele, leva-me para a minha casa, quero ir para a minha casa. Vai ficar lá só, quero ir para a minha casa e não quero lá ninguém. Terminou que ele deixou-me com uma dívida mais de 2.000 euros a pagar, ficou-me com dinheiro, ficou-me com as minhas coisas todas lá de cima e nunca mais viu. Eu tive quatro cancros, um na barriga, um em cada peito e tive um na tiroide. Mas foi um cancro que era perigoso, era o mais grave que há na tiroide. Depois disse, oh meu Deus, tu conheces Deus que eu nasci, sabes como eu sou, sabes toda a minha vida. Quando achares que eu devo ir para algum lado, dá-me sinal. E ao passar aqui na porta da igreja, sentia uma picada no coração, como quem diz, sai e vai. E eu disse, sai, não é para mim, ali, não. Vinha para cima, veio para casa, a mesma picada. Então, à quarta vez, passei e vim à Igreja Universal. E então eu vim, primeiro dia sentei-me cá no fundo e gostei. Acabou a reunião, eu fugi. Depois comecei a vir, mas sentava-me no fundo. Comecei a notar que havia, depois as pessoas diziam, ai, tu estás tão diferente, estás assim, estás assado. Eu em coisas mais difíceis, às vezes naquela aflição fazia a oração forte e resultava, dormia tranquila, eu não berrava e as coisas foram-se modificando em mim. Eu ouvi falar do Espírito Santo e tentava conquistar o Espírito Santo, que no fundo, a gente tendo o Espírito Santo tem tudo, porque o resto é tudo acrescentado. E fui buscando, fui procurando, depois fui vendo se estava a fazer as coisas certas. Eu quando recebi o Espírito Santo, é uma coisa de explicar que até dá vontade de chorar, mas não é chorar de tristeza, é chorar de alegria. Os problemas, por muito grandes que sejam, já não nos assustam. A gente já não pensa no dia 2 o que é que vai ser logo, porque o logo é de Deus, o amanhã é de Deus. Para que é que a gente se há de estar a preocupar com essas coisas? Eu, a partir daí, comecei a ser uma pessoa mesmo diferente. E eu me considero um milagre de Jesus. Ele fez muitos milagres na minha vida. Em problemas de doença e tudo, e ainda em pequeninas coisas que eu às vezes vejo, como acontecem, está a mão de Deus. Da última vez que tive o cancro, não sei, eu fui curada na igreja. Eu tinha, assim, um papinho e via-se, já sabia que aquilo ia para a frente. E o bispo disse na altura, quem tivesse fé, que viesse ao altar e pusesse a mão, porque se ia ser curada. E eu fui. Fui e pus a mão e fiz o que tinha que fazer. E quando saí de lá eu procurava, já não encontrava nada. Andei depois a ver se encontrava, não encontrei. Fiz os exames, não encontrei. Os médicos não sabiam o que é que eu tinha feito. E eu ria-me e eles diziam, você faz tudo ao contrário, eu não sei o que é que você tem, que vocês têm. Tem um Deus muito bom que olha por mim. Eu resolvo as coisas,
faço uma vida normal, ajudo os outros, o que para eles um cancro, ouvir a palavra é difícil, para mim não é. O Espírito Santo para mim representa a salvação, que é aquilo mais importante que nós podemos ter. Tudo o resto vem na hora de Deus e vem por acréscimo. Que história profunda. Você vê, né? Que os conflitos que a senhora Maria José carregava dentro dela foram exteriorizados nos relacionamentos, na própria vida dela, no físico dela, no corpo dela, ao ponto dela desenvolver vários problemas de saúde, inclusive cancros. Você vê, minha amiga e meu amigo, que sim, o corpo, o físico e o lado de fora é e sempre vai ser uma consequência daquilo que está a se passar dentro de uma pessoa. E se você tem dentro de você, sabe, traumas, você se sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa que foi desprezada, abandonada, você cresceu em meio a vários conflitos e isso gerou em você complexos de inferioridade, comparações, gerou em você sentimentos de vitimismo, de abandono, você precisa de uma cura interior. Você precisa que aconteça consigo o que aconteceu com a senhora Maria José. E é o que nós temos proposto nessas quintas-feiras na reunião da Terapia do Amor. Nós temos ensinado as pessoas como alcançarem e construírem um amor de aliança. E esse amor de aliança representa, primeiro, a aliança com Deus, o relacionamento da pessoa com Deus, mas, em segundo, o relacionamento dela consigo mesma. E uma pessoa conflituosa é uma pessoa que não está bem com ela mesma. E se você se encontra nessa situação, inclusive você pode agora pegar no seu telemóvel, ligar e pedir ajuda e se abrir, sabe, desabafar, e nós estaremos aqui para lhe ajudar. Mais 352-661-483-761. Inclusive, você vai acompanhar agora mais um resultado de uma pessoa, de um casal que participa na Terapia do Amor e em seguida uma chamada que fala a respeito desse propósito que estamos vivendo na Terapia do Amor, o amor de aliança, como também a fogueira santa do Monte Sião, ok? Meu nome é Haroldo. Ana Cláudia. E nós nos conhecemos na Terapia do Amor. E assim, foi muito importante o nosso relacionamento iniciar na Terapia do Amor, porque nós recebemos os ensinamentos para poder termos um casamento hoje feliz, né? Nossa família, uma estrutura alicerçada na Palavra de Deus. Nós tínhamos problemas na vida sentimental, cada um na sua, e começamos a fazer a terapia. Nós fomos tratando o nosso passado, tratando o nosso eu, nos curamos na terapia, e Deus nos apresentou, nos casamos na Terapia do Amor, estamos felizes, mas não deixamos de vir. Estamos aqui sempre buscando cada dia mais aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui na terapia. O único lugar no mundo que reúne os acontecimentos espirituais mais importantes da história da humanidade. O Monte Sião bíblico ocupa uma extensa área da Jerusalém antiga, incluindo o Monte Moriá, lugar que testemunhou uma das principais atitudes de confiança e obediência da história da fé. Abraão oferecendo seu único filho em sacrifício. Abraão, eis-me aqui. No Monte Sião, também foi onde a presença de Deus encheu o templo recém-erguido. O Monte Sião viu o Filho de Deus, recém-nascido, ser apresentado. Viu quando seu ministério começou. Ouviu a palavra que saiu de sua boca e as maravilhas que realizou. O Monte Sião viu o Mestre ser aclamado
e ser rejeitado. E quando ele se entregou na cruz, foi no Monte Sião, e o véu se rasgou, dando acesso à presença de Deus. O Monte Sião viu o Espírito Santo ser derramado em Jerusalém e viu a palavra se espalhar dali para o mundo. Não é à toa que a Bíblia compara a salvação ao Monte Sião, a Jerusalém espiritual. De Gênesis a Apocalipse, a história da salvação passa pelo Monte Sião. Abraão, o reino, a arca, o altar, o Messias, a reconciliação, o Espírito derramado, chegando até cada um de nós. E esta história ainda não terminou. Este monte se prepara para ser o local de onde o Senhor Jesus irá reinar no fim. Por isso, quem chega ao Monte Sião, chega ao trono de Deus. Quem se volta para o Deus do Monte Sião, encontra nesse lugar o melhor que ele preparou: o Espírito Santo, a salvação. E o que aconteceu na vida deste casal, que você viu no testemunho e confirmando também nessa matéria, pode e vai acontecer com todos aqueles que, nesse mês de julho, forem para o Monte Sião. É claro que no sentido espiritual, porque cada altar das nossas igrejas universal no mundo inteiro tem se tornado o Monte Sião, lugar de arrependimento, derramamento e de livramento. O que você precisa? Você pode buscar e alcançar no Monte Sião. E você que quer saber mais a respeito disso, você pode procurar uma de nossas moradas aqui no país e também se preparar para viver esta fogueira santa no Monte Sião. Eu quero convidar você, se você tem um copo com água, uma garrafa com água, vamos juntos unir a nossa fé e falarmos com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que acompanham o programa de hoje e carregam dentro de si conflitos, traumas, sentimentos e pensamentos que têm corroído o seu interior, que têm feito ela entrar em depressão, em esgotamento, entrar em ataques de pânico, de ansiedade. Pessoas, meu Deus, que tudo que ela faz, ela gera conflitos, ela gera problemas, porque ela precisa se libertar, meu Pai, desses traumas e desses conflitos interiores. Então, que agora o Senhor venha chegar até ela e que quando ela beber desta água que é consagrada, que é ungida, que ela tenha força, que ela tenha ânimo, que ela tenha disposição para sair de onde ela estiver e buscar ajuda. Nós abençoamos esta água e abençoamos a todos. Em nome do Senhor Jesus, beba com fé da sua água. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e aplane os seus caminhos incertos. Respire fundo e diga graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, hoje, quinta-feira, você pode participar conosco na terapia do amor e receber essa direção, aprender a se relacionar com Deus, consigo mesmo e com a pessoa amada. E eu quero chamar a atenção de todos, porque amanhã, sexta-feira, nós teremos ali na nossa igreja Universal de Ettelbruck a noite do Haja Luz. O que essa noite representa?
representa uma união de fé, de determinação dos pastores, dos obreiros, ali das pessoas que desejam que Deus venha iluminar suas vidas. Inclusive, nós teremos ali a presença amiga do senhor Bispo Gilmar. O bispo responsável aqui pela igreja do Luxemburgo estará junto conosco ali em Ettelbruck, no número 79, Rue Prince-Henri, em frente à Escola Santana, ali bem próximo à estação dos comboios, tá bom? Será às 19h30. Você que mora ali no norte, ali próximo a Ettelbruck, você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Uma ótima continuação a todos, que Deus lhe abençoe.